Estamos na Red Zone para fazer um vídeo diferente hoje aqui para vocês, FA na veia, trazendo novidade. Eu não vou dizer que vai ser um react, mas vai ser um comentário a respeito de um jogo e de um tipo de falta que tem sido até um tanto polêmica nos últimos anos, mas que muitas vezes é colocada em prática de forma correta para evitar confusões maiores, que é o famoso taunting. Taunting, sim, essa falta que irritou muita gente nos últimos no último ano nem tanto, mas 2023, 22, 21 teve muita marcação de taunting que assim foi exagerado e ninguém gostou. E assistindo a um jogo do 49ers contra os Cowboys nesse ano, o jogo lá do ano 2000, aquele famoso jogo onde Terrell Owens comemora o touchdown ou 2 touchdowns na estrela do Dallas Cowboys, o que provoca no final do jogo uma briga quase que generalizada, somente nesse último lance que teve uma marcação de taunting pela arbitragem. No primeiro não teve. O que você acha disso tudo? Vamos falar um pouco de taunting? Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe e comente, para que assim o canal continue crescendo de acordo com os números que vão crescendo aí também na plataforma do YouTube. Já fizeram tudo isso? Então vamos embora pro vídeo, solta a vinheta. Bem, vou até relaxar aqui um pouquinho mais, porque esse jogo é um jogo que, vamos assim, eu não assisti ele na época que ele passou. É um período que eu nem fazia ideia de como funcionava o futebol americano. Já tinha visto imagens em filmes, já tinha visto algumas imagens na televisão, nunca tinha me interessado pelo esporte, porque eu achava uma bagunça, não entendi o esporte ainda. E não tinha acesso, apesar de depois de um tempo ter descoberto que na Bandeirantes teve algumas transmissões, depois eu não tinha acesso às TVs fechadas como Band News e ESPN, então eu não conhecia de fato o futebol americano. Eu vim conhecer a partir de 2012 com o Super Bowl 46 e meu irmão me explicando algumas coisas. Foi assim que comecei a curtir futebol americano. A partir de 2012, 2013 que eu fui começar a acompanhar um pouco mais, ainda assim, um jogo aqui, um jogo ali, porque ainda não tinha acesso à TV fechada. Quando eu vim para Rondônia com a antena parabólica, eu tive acesso ao esporte interativo, comecei a acompanhar um pouco mais, senti muito quando o esporte interativo meio que perdeu a transmissão dos jogos, não sei se perdeu ou se desinteressou em transmitir, eu não sei como funciona esse tipo de concessão quando você tem um dominante, que no caso aqui é a ESPN. Mas a partir do momento que eu comecei a gostar de futebol americano, eu acabei escolhendo torcer pro 49ers. Você pode estar estranhando, eu tô com a camisa aqui dos Eagles, que é um rival do 49ers, principalmente o rival mais recente, mas que eu gosto do Eagles também, eu tenho uma certa admiração pelo Philadelphia Eagles. Mas eu comecei a curtir o 49ers por conta do Colin Kaepernick. Ele me chamou a atenção, não é o melhor quarterback, não foi o melhor quarterback nos últimos anos do 49ers. Eu acho que o Brock Purdy tem sido mais efusivo do que o Colin Kaepernick foi, isso é opinião minha, você pode deixar a sua aqui nos comentários. Mas conforme eu fui me aprofundando mais no futebol americano, mais na história dos 49ers, eu fui tendo acesso a alguns jogos. Esse jogo com os Cowboys, lá em Dallas ou em Arlington, eu não tinha assistido inteiro ainda, porque eu não achava ele no YouTube como eu acho alguns outros jogos. E aí, alguém aqui no Instagram, o São Francisco 49ers Brasil, me indicou aqui o jogo pela plataforma Vimeo, não sei como fala essa plataforma. Não está numa qualidade excelente o vídeo, mas deu para acompanhar legal o jogo. Eu assisti pela primeira vez esse jogo na íntegra. E vamos dizer que eu não sei, entre 2000 e 2014, como que estava ali a briga entre vitórias e derrotas entre 49ers e Dallas. Eu sei que existe essa rivalidade basicamente desde os anos 80, 90, e uma rivalidade forte que predomina até hoje. George Kittle que o diga, com aquela camisetinha F Dallas, né? Você sabe do que eu tô falando se você acompanha futebol americano. E eu sempre tinha visto essas imagens do Terrell Owens fazendo o touchdown e lá pro centro do campo, em cima da estrela dos Cowboys, levantando a bola e comemorando. Depois, se eu não me engano, o running back, o Emmitt Smith, vai lá, faz o touchdown e vai, comemora, taca a bola no chão e levanta a mão assim, respondendo a comemoração do Owens. O jogo continua, ele vai, primeiro quarto, segundo quarto,
terceiro quarto, só lá no finalzinho do jogo, se eu não me engano, nos 3 últimos minutos de jogo, é que vai acontecer o touchdown, ou o último touchdown do Terrell Owens. Ele volta lá na estrela, né, para comemorar, vê um jogador, dá uma pancada nele, ele cai no chão, ele levanta, ele volta para a estrela, levanta o braço, e já vem outro jogador dando um cacetado um no outro, aí vem um separando aqui, outro empurrando de lá, e quase que uma briga generalizada. Finalmente, só nesse final de jogo, não teve outras provocações desse nível durante o jogo como um todo. Só nesse final de jogo que o juiz vai lá e marca o taunting, né? Falta pessoal, ele exclui o jogador dos Eagles por força desnecessária, né? Em cima da comemoração do jogador do Terrell Owens, e marca a falta contra os 49ers. Eu não me lembro, acho que as faltas se anularam, foram 2 faltas, uma de cada lado, o taunting do 49ers e a força desnecessária do jogador dos Cowboys. Então acho que as faltas se anularam, se eu não me engano, né, nessa situação. O que é curioso, porque hoje, se você comemorar de uma forma um pouco mais efusiva em cima de um jogador ali na hora, como aconteceu com o próprio Colin Kaepernick no jogo contra o Green Bay Packers, em que ele consegue avançar, ele joga a bola no chão e grita em cima do cara que tá no chão lá, o jogador da defesa dos Packers, aí o juiz marca taunting e recua as 15 jardas que ele tinha avançado. Coisas que eu acho que não precisariam marcar, porque apesar da provocação que é natural dentro do jogo, aquilo ali não causou, não poderia ter causado uma briga, porque o jogo já estava perdido se eu não me engano, já estava perdido para os Packers. Aqui o jogo já estava perdido para os Cowboys, mas gerou uma briga, né? Nesse caso gerou a briga. Hoje, dizem aí os especialistas em arbitragem que a marcação de falta de taunting é para tentar evitar o máximo possível de brigas em campo, como aconteceu no final do jogo entre Cowboys e 49ers lá no ano 2000. Só que às vezes eles exageram. Na minha opinião, pelo menos eles exageram. Eu não sei se para você o exagero é também recíproco, é da mesma forma. Você pode colocar aqui no comentário algumas faltas que o seu time tenha recebido de taunting que você discordou totalmente da marcação do juiz. Eu imagino que se você é rival de um time e vai provocar o time, é natural. Seria a mesma coisa que você agora começar a exigir das torcidas do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, parar de fazer músicas que provoquem o adversário. Lógico, músicas que incitem violência, ok, beleza. Mas músicas que fazem piada com o time, ou até mesmo gritos de piadas com o adversário, com algum jogador, eu acho que punição por causa disso meio forçado. Por exemplo, o próprio Kiro, que apareceu lá com a camisa F Dallas, né? Para não falar aqui abertamente, foi no final do jogo. Ele não recebeu uma falta de taunting, mas recebeu uma punição ali da liga por entre 10 e 12 mil dólares de multa. Ok, beleza, tá, tranquilo. Eu acho que isso daí é demais também. Não tá satisfeito com a zoeira do coleguinha? Inventa uma zoeira para combater ele. Cansei de ver os jogadores do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo se provocarem nos anos 90 e nos anos 2000. Um falava um A de um lado, o outro respondia B do outro. E nunca deu em nada. Os caras são amigos hoje. Você pega a Vampeta, por exemplo, que já zoou bastante o São Paulo, e ele é amigo de vários jogadores daquela época que ele era rival do São Paulo. Ele é amigo desses jogadores. O Souza, por exemplo, do São Paulo, que é ex-jogador do São Paulo, é amigo do Vampeta. E enquanto estava em campo, eram inimigos. Mas fora de campo eram amigos, só no jogo. Então acho que essas provocações, em tese, não são tão prejudiciais. Eu sei que também existe aquela preocupação de a provocação em campo provocar briga no estádio ou fora do estádio. Mas aí também os torcedores são cabeça de bagre demais, né? São idiotas, falar o português correto. Eu acho que alguns taunts são desnecessários serem marcados. Por isso que eu acho que foi por isso que não teve taunting no primeiro, não teve taunting no segundo, porque querendo ou não, por mais que estivesse jogando em casa, aquela resposta do Emmitt Smith foi uma provocação, teria sido uma provocação ao 49ers, que foi lá, fez primeiro, é uma resposta. O juiz poderia entender como uma provocação e ter marcado. Se fosse hoje, eu acho que teria marcado, mas como não foi, outros anos, outra era, outras formas de encarar alguns tipos de falta, né, início dos anos 2000. E depois, no terceiro, que sim, provocou toda aquela confusão, ele marca a falta.
só que as faltas se anularam porque foram duas, uma de cada lado. Diz aí nos comentários, o que você acha dessa situação? Eu não sei se esse vídeo vai ser barrado pela NFL, porque eu usei imagens aqui em movimento da liga, mesmo sendo mais antigas. Mas, independentemente de monetização ou não, deixa aqui seu like, deixa seu comentário sobre esse tipo de falta, o touching. E cite exemplos do seu time, cite exemplos aí contra o seu time ou a favor do seu time que aconteceram que você fala assim, não, o juiz pegou pesado demais aqui, poderia ter aliviado um pouco a barra nessa situação. Cita aqui pra gente, ajude a gente aqui talvez a fazer mais vídeos a respeito desses temas, alguns tipos de faltas controversas, alguns tipos de polêmicas que transformaram o jogo em algo muito mais discutível do que deveria ser. Diz aqui pra mim. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!